A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Novo episódio do 5 Continentes na Rádio Observador. Ao sábado fazemos uma viagem pelos temas que estão a marcar a geopolítica internacional. Esta semana, mais uma vez, o destaque vai para a guerra e tensão no Médio Oriente, entre Estados Unidos, Israel e também o Irão. Estas são questões bastante complexas e também pode ouvir no episódio anterior em que contamos com a ajuda da Helena Ferro Gouveia para entender tudo aquilo que se passa neste momento. Por isso, esta semana temos mais um convidado especial. Eu sou João Costa e Silva e, como sempre, também está comigo o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo. Como é que estás? Olá, obrigado. Tudo bem. Bruno, vamos ter mais um convidado especial esta semana. O Francisco Pereira Coutinho é especialista em Direito Internacional. Francisco, muito bem-vindo aqui ao 5 Continentes. Muito obrigado pelo convite. Francisco, temos aqui várias questões para analisar e vou começar precisamente por si. Vamos começar, acima de tudo, pelo essencial. Olhando para o direito internacional, que é a sua área de especialidade, como é que devemos interpretar um ataque a um país como o Irão? E perguntar também se estamos perante um caso que se enquadra na lógica de legítima defesa prevista na Carta da ONU ou perante uma erosão das regras que têm tentado limitar, no fundo, o uso da força entre Estados? Bom, o caso em termos jurídicos é relativamente simples. Os Estados Unidos e Israel vieram invocar várias justificações para esta intervenção militar. Eu contei, das quais 3 delas dizem respeito àquilo que nós podemos considerar uma legítima defesa preventiva, trazendo aquela ideia de atacar o Irão porque o Irão está a desenvolver armas nucleares, de mísseis balísticos e, portanto, e no fundo dizendo que é preciso atacar neste momento porque senão seremos atacados no futuro, e isto é o tipo de guerras que especialmente Israel tem feito nos últimos tempos. Agora, o direito internacional o que nos vem dizer é que é possível invocar legítima defesa, mas apenas perante um ataque iminente. Ora, Donald Trump veio dizer que havia uma iminência de ataque. Falso veio dizer que o Irão em breve teria mísseis balísticos ou uma arma nuclear, e exatamente o tipo de discurso que tiveram também em junho, e portanto na inexistência de iminência de ataque não havia de facto. O Irão de ter uma arma nuclear, ter capacidade para lançar uma arma nuclear, e mesmo a questão do programa de mísseis balísticos, isso só por si não justifica qualquer tipo de intervenção militar em legítima defesa, portanto é muito claro. Então, no fundo, só Francisco Pereira Coutinho, só para tentarmos perceber e também para pôr esta questão em perspectiva, no fundo esta foi uma narrativa montada por Donald Trump para justificar este ataque ao Irão? Sim, ele fez também referência à proteção dos manifestantes, porque ele prometeu isso em janeiro. Seria uma outra invocação de uma exceção que também não tem cabimento no direito internacional. Enfim, seria necessário uma autorização do Conselho de Segurança destinada a proteger direitos humanos. E, portanto, não há qualquer justificação lícita à luz do direito internacional, e aquilo que me choca é não estar a ver um número suficiente de Estados a condenar esta intervenção militar, porque é isso que causa, numa regra fundamental do direito internacional, que é a proibição do uso da força. Portanto, esta ideia de que eu posso usar a força enquanto instrumento da política externa, da minha política externa. E é isso que os Estados Unidos têm feito desde o início do ano, nem sequer articulando qualquer tipo de justificação ou articulando variedíssimas justificações como estas de uma forma muito pouco sustentada, e portanto não há qualquer cabimento à luz do direito internacional pós-carta, portanto 145, portanto no fundo voltamos ao direito internacional que existia no século XIX e que nos levou à Primeira Guerra Mundial e depois à Segunda Guerra Mundial, e de facto este tipo de regras, que foram regras
ALF têm sido respeitadas desde 1945, tiveram um efeito muito positivo na diminuição de conflitos entre Estados, na circunstância de nenhum Estado nas Nações Unidas alguma vez ter sido conquistado por outro Estado. Aliás, eu lembro que em 1945 fez exatamente isto, conquistou outro Estado e tivemos uma reação da comunidade internacional com uma resolução do Conselho de Segurança, e a Segunda Guerra do Golfo é o resultado de termos respeitado justamente os termos dessa resolução, porque não sei se vocês recordam, os exércitos americanos põem Saddam Hussein, recuam e depois, mais tarde, o seu filho vai invocar justamente esta ideia de legitimidade preventiva para atacar o Iraque em 2003, levando, aliás, e isto o Bruno pode falar melhor sobre isto, é que seja destruído o grande rival na e que o Irão se tenha transformado, então, numa grande potência regional que ameaça também outros Estados na região. Mas a circunstância de ameaçar Israel com ameaças hipotéticas não tem qualquer cabimento à luz do direito internacional. Só uma última nota. É que há aqui depois uma outra questão que nós vamos discutir a seguir neste podcast. É que a resposta do Irão passou por atacar outros Estados no Golfo. E esses Estados podem defender-se do Irão. O Irão não tem legitimidade para responder aos ataques israelitas, mas não pode atacar outros Estados no Golfo. Aliás, só poderia atacar esses Estados se fosse atacado a partir desses Estados. Por exemplo, aquilo que aconteceu com a Bielorrússia na agressão russa à Ucrânia. Ora, não há nenhuma indicação de que as bases americanas tenham sido utilizadas para atacar estes ataques que o Irão está a fazer numa escalada horizontal um pouco por toda a região, são eles mesmo ilícitos. O que é que isso significa? Significa que estes Estados podem ser ajudados atacando no ataque ao Irão. E, portanto, cria-se aqui uma situação muitíssimo complexa à luz do direito internacional. E são questões bastante importantes para desenvolvermos aqui consigo, Francisco Pereira Coutinho. Bruno, olhando historicamente para esta questão, momentos como este são exceções num sistema que continua a funcionar, ou são também sinais de uma tendência cada vez mais profunda de enfraquecimento da ordem internacional que, lá está, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial? Sim, eu acho que são sinais preocupantes de uma crise muito grave dessa ordem internacional, que tem várias manifestações, mas um dos momentos, digamos, de viragem, uma das manifestações mais graves é esta guerra declarada de conquista por parte da Rússia à Ucrânia, que no fundo abre aqui uma caixa de Pandora no sentido que, por exemplo, há múltiplos conflitos territoriais por esse mundo fora e, portanto, de repente se passa a mensagem que esta norma que proibia, no fundo, deixa de funcionar, a norma que proibia que, no fundo, se alterasse as fronteiras pela força deixa de funcionar. Isso abre, obviamente, aqui um precedente extremamente perigoso, mas realmente o problema vai para além disso, ou seja, que com esta enorme polarização no sistema internacional e com o facto de termos no Conselho de Segurança membros permanentes com veto, isso significa que, por exemplo, a presença da Rússia era impossível, em termos de funcionamento normal do Conselho de Segurança, obter algum tipo de mandato, por exemplo, para uma força internacional para defender a Ucrânia. Claro que isso não quer dizer que depois não haja o direito de legítima defesa, enfim, e que o Francisco obviamente sabe isso muito melhor. Em todo caso, também há parte da crise também é este problema, que é a percepção de que, por exemplo, a avenida normal para o uso da força legítimo legal, que é o mandato do Conselho de Segurança, está praticamente bloqueado na maior parte das circunstâncias. Também não é verdade que esteja completamente. Por exemplo, ainda há tempos vimos uma resolução para mandatar uma missão no Haiti, que está de facto numa situação de colapso do Estado, mas em muitas circunstâncias, porque haverá alinhamentos com uma ou outra grande potência que tem assento no Conselho de Segurança, e isso está bloqueado, um pouco à imagem também do que sucedeu durante a Guerra Fria. Agora, é verdade que há muitos sinais que realmente temos aqui uma crise global, e isso é especialmente dramático para pequenas e médias potências, países como Portugal. À partida é evidente que temos toda a vantagem em que, digamos, o funcionamento seja simplesmente a lei do mais forte. A ideia de que uma grande potência pode fazer o que quiser. Portanto, para países como Portugal, para pequenas e médias potências, o direito internacional também é uma questão, se quisermos, de realismo ou de interesse e não apenas de valores. Mas realmente e objetivamente há constatar isso. Realmente esta ordem internacional está em crise e uma das manifestações desta crise é ignorar-se realmente a lei internacional.
a potência garante da ordem, que esteve presente na criação desta ordem global, que insistia muito na sua dimensão legal. Os Estados Unidos têm uma longa tradição, já até porque na altura também não eram a grande potência que são hoje, de insistir muito na questão do direito, da mediação, portanto são dos países que mais promove essa ideia de um direito internacional mais robusto, e portanto em 1950, aproveitando de facto a vitória na Segunda Guerra Mundial, vão ser centrais a desenhar este sistema, mas temos este paradoxo, que é talvez um caso único na história global, que é uma potência que foi central na criação de uma determinada ordem, que claramente beneficiou imenso com essa ordem internacional, embora também seja verdade que ela também é construída, no fundo, para limitar um pouco o poder de todas as grandes potências, não é? No fundo, formalizou um estatuto excepcional para essas grandes potências, como o assento permanente e o veto no Conselho de Segurança, mas em troca com regras que restringem um pouco a utilização do seu poder, para dar previsibilidade, para dar segurança a todos. Mas os Estados Unidos aceitaram isso, foram isso, e agora são, digamos, a grande potência revisionista, como nós dizemos nas relações internacionais, ou seja, é o Estado que mais contribuiu, mais beneficiou com este sistema, que mais parece estar empenhado com Donald Trump, em destruir esta ordem internacional, e é bastante claro, em muitos casos, a dizer isso. Agora, aqui há um último paradoxo que eu acho que é interessante, que é, apesar de tudo, é interessante que mesmo, digamos, a administração Trump consegue dispensar completamente o direito internacional e a sua legitimidade, ou seja, ainda procura encontrar aqui algumas razões que justifiquem este tipo de intervenções à luz do direito internacional, muito menos do que era o caso antes, mas ainda assim isso acontece. Temos estas coisas paradoxais, por exemplo, o Pitec 7, com aquelas declarações absolutamente grotescas, aberrantes, a dizer que sim senhora, que vamos bater-lhes quando eles estão em baixo, que a partir da definição de um crime de guerra, e não precisamos de, portanto, no fundo, as regras sobre o uso da força, que estão inclusive nos manuais militares norte-americanos, não precisamos disso para nada, e depois logo a seguir foi obrigado a vir dizer, não, nós não atacámos uma escola com crianças porque toda a gente sabe que os Estados Unidos. Ora, não ataca civis porquê? Bem, porque à partida o direito internacional não permite isso, e o próprio direito norte-americano não permite isso, e os próprios manuais militares não permitem isso, mas se diz que isso já não interessa nada, então depois como é que nos evitar que realmente os Estados Unidos respeitam esses limites e não cometem esse tipo de crimes de guerra? Nós temos ainda cerca de 5 minutos até ao fechar desta nossa primeira parte. É importante também falar sobre o Estreito de Hormuz. Francisco Pereira Coutinho, é um ponto crítico para o comércio global de energia e não só. E do ponto de vista do direito, até que ponto é que o Irão pode tentar fechar ou ameaçar a passagem, e onde é que começa, no fundo, também a lógica da estratégia, e onde é que termina a questão legal? Telegraficamente, não pode. Não pode, nem em legítima defesa. Portanto, isto é um aspecto muito importante. Aliás, estamos a ver claramente o resultado do encerramento do Estreito. Isto tem consequências sobre, praticamente mais na Ásia, e isso implica uma resposta da própria comunidade internacional, porque justamente esta resposta do Irão é uma resposta que ela própria não respeita o direito internacional. E agora só um ponto, só voltando um bocadinho atrás, e é importante dar nota disto. Estas não são regras pós-carta, e o Bruno é historiador. Estas são regras que nós assumimos em 1928, e todos os Estados, todos eles. Esta ideia de que os Estados renunciam à guerra enquanto instrumento. Nós não falamos muito disso, porque a seguir vai a Segunda Guerra Mundial, mas isto é no interesse de todos os Estados, não apenas pequenas e médias potências. E isso é o paradoxo que o Bruno fazia referência. A ordem internacional que aí vem é uma ordem internacional que já não se vai estiar na. E nesta ideia de que temos 5 Estados super soberanos que podem votar qualquer decisão do Conselho de Segurança, que no fundo representa a comunidade internacional e garante a paz e a segurança internacionais. E portanto é extraordinário ver que a Rússia e os Estados Unidos causam uma ordem internacional que enfim, são todos soberanos. Em princípio é uma ordem anárquica, mas há aqui um princípio de hierarquia que justamente se esteia nesta posição dos membros permanentes. E a ordem internacional que aí vem já não vai ter este diferença agora, é que nós não estamos a ver, e isso a mim preocupa-me, a reação que vimos em 2022 a quando da agressão russa à Ucrânia, porque é verdade que é uma guerra de conquista, mas tivemos 140 Estados que se pronunciaram na Assembleia Geral contra esta intervenção militar,
um apoio sem precedentes à Ucrânia em termos económicos, políticos e militares que se esteia justamente nesta violação grosseira do direito internacional. O que é chocante é ver, por exemplo, o governo português a nem sequer conseguir articular uma condenação clara do direito internacional, quer por Israel, quer pelos Estados Unidos. E a erosão está aí. Porque depois nós vamos ver as posições dos países no sul global que têm sido neutrais em relação à guerra na Ucrânia e depois não nos podemos, enfim, admirar para este double standard e depois atuem em conformidade. E eu creio que a erosão está aí, nesta ausência de reação que nós temos em relação a estas violações do presidente americano, tanto na Venezuela como agora no Irão. Eu creio que o problema está. Bruno, tu concordas com esta visão do Francisco neste capítulo da tomada de posição por parte dos diferentes países? Bem, também vamos olhar um bocadinho para isso depois na segunda parte, nomeadamente as posições da Europa. Sim. Mas acho que é muito isto, que é o direito internacional, enfim, serve para todos e para tudo, não tem a ver apenas com o início da guerra. Aliás, faço essa distinção clássica, não é? Entre, no fundo, a questão do direito na entrada, mas depois, independentemente do início do conflito ser legal ou ilegal, os próprios beligerantes também têm limites sobre o uso da força durante o conflito, não é? E, portanto, aí, lá está esta ideia do Irão, que diz isso abertamente, o nosso direito não tem limites. Bem, isso não é verdade, quer dizer, obviamente tem. Aliás, por exemplo, isso justifica muitas críticas também a Israel depois do 7 de outubro, mas, portanto, aqui na questão do Estreito isso é bastante evidente, inclusive estamos a falar de ataques a navios civis, que estão desarmados e que, aliás, já causaram alguns mortes entre tripulação. Portanto, claramente isso também é um crime de guerra. Apesar de tudo, eu diria que, acho que, enfim, alguns países europeus, as instituições europeias, inclusive à intervenção a Maduro, inclusive à questão do Irão, portanto, nem toda a gente ficou silenciosa. É verdade que o Irão coloca aqui um problema particular, que é um Estado que ele próprio não respeita o direito internacional há muito, fator de instabilidade e violência no Médio Oriente, um regime altamente repressivo, mas o problema do direito é esta coisa que é, quer dizer, tem de servir para todos, não é? Tem de ser coerente. Aí, apesar de tudo, eu também gostava de sublinhar estas. Não me parece que o Sul global tenha aqui propriamente muita legitimidade para fazer críticas, porque, apesar de tudo, os países europeus, mesmo em relação a um país historicamente aliado e que problemas de segurança à Europa, pelo contrário, como Israel, ou um aliado absolutamente central como os Estados Unidos, de vez em quando ainda vão fazendo algumas críticas, ainda vão pondo algumas restrições. A Grã-Bretanha, a Espanha, por exemplo, recusaram o uso de bases para operações no Irão. Aquilo que vimos da parte do Sul global foi um espetáculo absolutamente deprimente de hipocrisia. Portanto, países que passam a vida a atacar o imperialismo e o colonialismo que já acabaram há décadas, imperial de conquista, realmente não fizeram nada. Em muitos casos recusaram-se a condenar, noutros casos foram fazer exercícios militares conjuntos com a Rússia, o caso da África do Sul, no primeiro aniversário da invasão, e recusaram-se a ficar um tostão que fosse de bons negócios com a Rússia para fazer respeitar o direito internacional. E, portanto, enfim, não podemos generalizar, como o Francisco dizia, houve, apesar de tudo, um número razoável que pelo menos fez uma daquilo que aconteceu, mas realmente um dos problemas, uma das razões desta crise tão séria da ordem internacional e do direito internacional é realmente que a maioria dos Estados não parece muito disposta a sacrificar os e respeitar este tipo de princípios, tem muitas vezes uma visão muito de curto prazo. Bem, deixamos aqui ainda algumas questões em aberto para a segunda parte. Vamos só fazer aqui uma curta pausa para as notícias e já voltamos para a segunda parte do 5 Continentes. Esta semana, além do Bruno Cardoso Reis, está connosco o Francisco Pereira Coutinho.
regresso para a segunda parte do 5 Continentes. Eu sou o João Costa e Silva, está comigo o historiador Bruno Cardoso Reis e esta semana também recebemos o especialista em Direito Internacional Francisco Pereira Coutinho. O Francisco Pereira Coutinho que, no fundo, e vou fazer esta matreirice, Francisco, queria aproveitar aqui dos conhecimentos, claro, do historiador Bruno Cardoso Reis para lhe fazer uma pergunta no que toca aqui na questão à agressão dos países do Golfo. É isso? Sim, como eu referi há bocado, os países do Golfo foram atacados pelo Irão e estão a ser atacados pelo Irão já há 2 semanas. E eu só encontro um precedente histórico para um Estado que é atacado, que é Israel, durante as outras guerras no Golfo, e porque foi instruída diretamente pelos Estados Unidos para não o fazer, porque os Estados Unidos iriam defender Israel. E, portanto, estamos a ver aqui uma escalada horizontal, vários Estados a serem atacados, alguns deles diariamente. E não vemos resposta, especialmente Estados com grandes capacidades militares. Estou a falar dos Emirados, estou a falar da Arábia Saudita, ataques aos centros petrolíferos da Arábia Saudita, portanto, ao coração económico do Estado, e não vemos uma resposta. E eu acho que isto mostra bem a natureza única do conflito que estamos a viver neste momento, porque estes Estados pediram aos Estados Unidos que não interviessem, pelo menos numa fase inicial, porque possivelmente anteviram as dificuldades que surgiriam justamente num regime iraniano. Agora, é extraordinário que isto esteja a acontecer, Bruno. Eu não sei se aqui eu esteja a ler mal a história, se há outros casos e como é que tu olhas para isto, não é? Quer dizer, agora estava a pensar precedentes mais antigos, não é? No período contemporâneo realmente não me ocorre outro que não seja Israel, mas como dizias, Israel sob uma enorme pressão americana e também com garantias de que os Estados Unidos, no fundo, assegurariam a sua defesa e portanto... Israel não responder era crucial para não dar aqui uma arma de propaganda a Saddam Hussein, para não criar problemas naquela grande coligação árabe com exércitos também de países árabes que tinha sido criada, mas há exemplos históricos com a ideia de que a resistência seria inútil. Quer dizer, temos o caso português, por exemplo, das invasões napoleónicas, na primeira invasão napoleónica, em que há esta ideia que o Dom João VI fugiu para o Brasil. Bem, é importante dizer que ele deu ordens para não haver armada às tropas napoleónicas. Portanto, no fundo, a ideia foi é impossível o exército português resistir ao exército francês de Napoleão e, portanto, mais vale deixá-los entrar e tentar manter o Estado português numa zona onde está e evitar males maiores na Península. Claro que depois sabemos que isso também não correu propriamente de acordo com o plano, rapidamente houve um levantamento armado, mas é realmente muito Desculpa, raro. Tu achas que a intervenção dos Estados Árabes contra os Houthis no Iémen ajuda a explicar a ação aqui? Bem, eu acho que uma das coisas interessantes é realmente a guerra no Iémen parece continuar congelada e os Houthis não estão a disparar sobre o Estreito de Aden, sobre o Mar Vermelho. Não quer dizer que não venha a... Realmente, eu acho que são provavelmente vários fatores. Há muito esta ideia de que, no fundo, os Estados do Golfo querem o mais possível preservar este estatuto de uma espécie de oásis para os ricos, para os super ricos, para os semi-ricos, e, portanto, querem evitar aqui prolongar o conflito ou arriscar, no fundo, criar uma dinâmica de conflito com o Irão. Isso parece-me que é a explicação mais evidente e, portanto, a esperança é sempre que isto termine o mais rapidamente possível e, portanto, contribuir para a intensificação ou para a escalada. Vamos tentar conter as coisas. Outra explicação possível é que, apesar de tudo, ainda podia ser pior, ou seja, o Irão parece ter atingido algumas infraestruturas, mas não parece de forma sistemática todos os grandes terminais, as refinarias, etc., toda aquela infraestrutura crítica da indústria de hidrocarbonetos que a partir é extremamente vulnerável. Também é interessante constatar que a ilha de Karg, que é também o equivalente do lado iraniano, também não foi atacado, não é? Portanto, para onde é exportado grande parte do petróleo iraniano. Portanto, parece haver aqui alguma contenção, mas realmente é bizarro que isso aconteça. Eu concordaria até fecharem os estreitos, não é? Eu concordaria com a tua análise, mas de facto fechar o estreito estrangula completamente os países do Golfo, não a Arábia Saudita, mas os outros, não é? Sim. Portanto, isto Sim, a Arábia Saudita consegue desviar para aí 2/3 e lá está, esse oleoduto à partida também será potencialmente vulnerável. Portanto, dá-me ideia que estes Estados estão numa lógica ainda de tentar conter na medida do possível o conflito, até porque a destruição de estruturas agravaria muitas coisas.
mesmo simplesmente o fechamento do estreito, enfim, normalizar as coisas depois disso demorará sempre algum tempo, um par de meses pelo menos, mas à partida, em termos de percepções, fica logo resolvida, portanto isso vai logo aliviar muito os preços. Mas se houver destruição séria deste tipo de infraestruturas, de uma forma generalizada na região, estamos a falar de muitos meses depois para reconstruir tudo isso, então aí o muito mais destrutivo. Portanto, parece-me que estes Estados ainda estão um pouco a apostar nesta ideia de mostrar alguma contenção na esperança de que a coisa não se prolongue e que eles não contribuem para a escalada, para o intensificar do conflito. Mas realmente, enfim, também não tenho informações, digamos, de fontes próximas basicamente dos monarcas do Golfo, que é quem toma estas decisões, mas vamos ver também se isso se mantém, ou seja, também me parece que isso será difícil de sustentar se estes ataques que não haja algum tipo de resposta, mas realmente é um dos aspectos mais paradoxais deste conflito, tens toda a razão. Uhum. Vamos agora também trazer aqui para a conversa a questão da guerra na Ucrânia. E Francisco Pereira Coutinho, de que forma temos falado muito aqui de ameaças e de razões plausíveis para uma crise séria no Médio Oriente, e pergunto-lhe como é que isto pode alterar o foco estratégico das potências ocidentais na guerra na Ucrânia, e se existe, claro, o risco de dispersão da atenção e também de recursos. Eu acho que tem sido muito claro na resposta europeia que o nosso foco está na Ucrânia. Aliás, ajuda a explicar por que razão reagimos a esta crise no Irão da forma que. Agora, é evidente que com o preço do petróleo a subir a espiral, enfim, as nuvens que existiam sobre a economia russa vão se dissipar. Agora, isto também cria aqui algumas oportunidades para a Ucrânia. Aqui tecnologia de combate a drones, eles estão a fazer isso com os países do Golfo, que precisam muito, porque o Irão tem um arsenal, eu diria, quase inesgotável de drones, que poderá continuar a atacar estes países nos próximos meses, e isto é muito percebeu que os ataques sobre Israel são completamente inúteis com drones, mas não em relação aos países do Golfo. E portanto, ele disse que havia aqui uma oportunidade também de conseguir alguns recursos com esta guerra no Irão. Da atenção, estamos a falar da atenção de Donald Trump, portanto, enquanto esta guerra continuar, e essa é que é a grande dúvida, quanto tempo é que Donald Trump conseguirá manter este conflito nestes termos, com as pressões internas que tem, especialmente de uma série de aliados, para acabar com este conflito rapidamente, quanto tempo é que isto vai demorar e a seguir para onde é que irá a sua atenção. Obviamente, para os ucranianos é muito problemático aquele telefonema com Putin, o que é que foi discutido nesse telefonema, porque a pressão voltará toda para cima da Ucrânia. Agora, esta divergência cada vez maior entre os Estados Unidos e os países europeus são boas notícias também para os ucranianos, que, enfim, continuam a manter a defesa do seu país sem grandes alterações, mesmo depois de terem sido completamente abandonados pelos Estados Unidos. É que enquanto isto, estava-me a lembrar aqui também da situação muito difícil que se vive em Cuba, que foi um dos alvos também de Trump, depois desse ataque à Venezuela, e há também, claro, a questão da Groenlândia, que neste momento também está tudo aqui um bocadinho em stand-by, mas com estas atenções muito focadas, lá está, na questão do Médio Oriente, como estava aqui a falar o Francisco Pereira Coutinho. Bruno, até que ponto é que esta situação também pode aqui reforçar alinhamentos que já vimos emergir nos últimos anos, nomeadamente entre a Rússia, o Irão e outros atores que contestam a ordem internacional que é liderada pelo Ocidente? Realmente estou muito de acordo com isso, ou seja, acho que é mais negativo do que positivo à partida para a Ucrânia, mas enfim, mas não quer dizer que não haja também aqui algumas oportunidades, mas à partida a questão da guerra económica, que parece estar a chegar a um ponto em que a economia russa estava em grandes dificuldades, tem aqui um rombo grande. Tivemos também esta notícia de que os Estados Unidos vão levantar as sanções, pelo menos para já, por 30 dias em relação à exportação de petróleo russo, também reforçada sobre esta frota fantasma, portanto, desse ponto de vista é realmente negativo. A Rússia, na prática, é essencialmente um petroestado, não é? Em termos económicos, e em termos dos recursos do Estado, essa questão do petróleo e do gás é ainda mais importante. Mas realmente é verdade que isto, no fundo, parece reforçar essa tendência para um certo realinhamento, ao mesmo tempo também mostra alguns limites, ou seja, estas autoritárias regem-se sobretudo pelos seus próprios interesses
e, portanto, nunca conseguem demonstrar o grau de solidariedade que, apesar de tudo, ainda vai existindo entre, por exemplo, os Estados europeus, ou seja, a Rússia está a dar alguma ajuda ao Irão em termos, por exemplo, de informações, de intelligence, portanto, de informações para o targeting, para adquirir alvos. Portanto, quando percebemos a China estará a ajudar alguma coisa a comprar petróleo, porque os únicos petroleiros que vão passando parecem ser ou chineses ou destinados à China a partir do Irão, e também com tudo o que tem a ver com tecnologia, inclusive do uso, também um pouco a linha que foi seguida à Rússia. Por exemplo, estes mísseis iranianos mais avançados certamente terão incorporado muita tecnologia chinesa, mas sem um envolvimento também mais direto. Aqui o que é também interessante sobretudo no caso da China, realmente a China tem tido uma enorme prudência, não quer claramente entrar em choque com os Estados Unidos nesta questão, portanto fez sempre declarações muito a baixo nível, portanto não ouvimos declarações sobre a morte de Khamenei, não vimos grandes declarações sobre o novo líder, Mojtaba Khamenei, condenações, digamos, muito focais da intervenção americana. Elas existem, mas são sempre a um nível, digamos, de etc., e relativamente contidas, breves. A Rússia é mais, de facto, aí tem sido mais vocal no apoio ao Irão, mas apesar de tudo com também os limites que lhe são impostos pelo facto de estar muito ocupada com a guerra na Ucrânia, margem para dar aqui grande apoio militar, mesmo que quisesse fazer isso, coisa que eu duvido. Temos cerca de 8 minutos até ao final e Francisco Pereira Coutinho, entretanto também a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugeriu recentemente que estamos a entrar numa fase em que não podemos confiar apenas na lei e nas instituições internacionais, é preciso ser mais pragmático. Este é um diagnóstico exagerado ou há sinais reais de colapso? Aliás, já falámos alguns deles aqui também, não é? Sim, há sinais de colapso e o Bruno fez referência. O direito internacional moderno, ele foi criado especialmente a seguir à Primeira Guerra Mundial, com a criação da Sociedade das Nações e com base no presidente Wilson, que disse que vamos ter agora soluções multilaterais para proteger as pequenas e médias e grandes potências, no fundo para proteger uma ideia fundamental no direito internacional, que é a ideia de soberania. E tudo isto baseia-se numa expectativa. Outros vão respeitar a nossa soberania e que nós vamos reagir quando a soberania de outros for colocada em causa. Porque amanhã pode ser a nossa soberania que fica aqui em causa. E isto é muito problemático, reparem. O grande problema não é esta guerra no Irão. Guerras quem e vêm se estas regras fundamentais não forem respeitadas. E isso é que me preocupa. São o número de vidas humanas que vamos perder se estas regras não forem respeitadas. Eu percebo o argumento que muitos fazem, e tiveram cá a Helena na semana passada, e possivelmente com esta intervenção militar teremos uma democracia, ou um regime, enfim, uma democracia acho provável, mas um regime menos despótico do que o regime iraniano e possivelmente, enfim, não atacará a sua própria população como este regime. Isso é possível, mas a questão é o precedente que se cria com esta intervenção militar, que levará outros Estados a usar a força enquanto instrumento da sua política externa, como a Rússia fez, por exemplo, na Ucrânia. E reparem, isto é fundamental, especialmente europeus. E von der Leyen é a presidente da Comissão. Eu recordo as palavras do Mark Carney em Davos, recentemente, em que ele disse o seguinte: se quem não estiver à mesa estará no menu. Mas o grande problema para o próprio Canadá, e ele no fundo estava a dizer que o Canadá, apesar de ser um membro do G8, é uma potência média, então qual é a consequência daquilo que ele está a dizer? A consequência daquilo que o Carney está a dizer para o próprio Canadá é juntar-se a uma União Federal de Defesa que consiga proteger os Estados da qual fazem parte, potências médias, justamente de potências agressoras, grandes impérios que pretendem, no fundo, expandir o seu território. Portanto, este aparentemente é um mundo para o qual muitos, e mesmo aqueles que não condenam esta intervenção militar americana no Irão, e é isso que a mim me preocupa particularmente, e eu creio que esta reflexão da própria von der Leyen é muito importante, e é um sinal de alarme para os próprios países europeus decisivamente numa política comum europeia de defesa, porque nós não podemos e não vamos conseguir defender os Estados europeus com políticas nacionais. Agora, isto obviamente é um grande salto qualitativo no contexto da integração europeia, que foi pensada
avançar no domínio económico nos anos 50 porque tínhamos uma proteção americana e uma proteção nuclear americana, mas os sinais que têm sido dados, especialmente pelos franceses, recentemente, que vão alargar o seu programa nuclear, vamos ter mais cooperação, mas eu creio que nós temos que acelerar rapidamente o âmbito da integração europeia no domínio da defesa, por muito difícil que ela seja, porque realmente não temos grandes alternativas. E outros Estados, outras potências médias, como o Canadá, têm que rapidamente perceber neste novo mundo, e o Canadá está ali ao lado dos Estados Unidos. O Trump, enfim, uma das primeiras coisas que disse depois de tomar posse é que o Canadá seria o 51º Estado, uma ameaça direta à soberania canadiana, e portanto a forma que os Estados têm de se protegerem nesta nacional, que é uma ordem internacional baseada na lei do mais forte, como tivemos no século XIX, é essa, não há outra. Bruno, também perguntar-te como é que avalias esta reação de Ursula von der Leyen e também as próprias críticas que têm sido feitas à Europa, que tem posições muito inconsistentes, por exemplo, ao reagir de forma diferente a conflitos distintos. A mim parece-me que realmente a Europa está aqui numa situação difícil, que é a guerra da Ucrânia é muito importante, não quer criar mais tensões com os Estados Unidos. Agora, eu acho que, lá está, voltamos ao discurso de Karin, há que ter alguma clareza, há que estabelecer algumas linhas vermelhas. Eu não estou a dizer, obviamente, que a Europa tem o regime iraniano, agora, acho que não custava nada, e vários Estados fizeram isso, por exemplo, a Grã-Bretanha é um exemplo também, foram muito claros no fundo, a deixar claro o seu desconforto, no fundo, se ignorar simplesmente o direito internacional na resolução destas questões, precisamente pelos precedentes muito perigosos que isso cria, porque de alguma forma dá inclusive alguma legitimidade depois a atores que não a deviam ter, e portanto acho que ninguém parece a mim que a Europa devesse ir a correr defender o regime iraniano, não é? Agora, isso não quer dizer que não se pudesse realmente ter sido mais claro, ou que alguns países, ou a generalidade dos países, não devessem ter sido mais claros. Que é verdade, ou seja, no essencial o discurso de von der Leyen parece-me bastante acertado neste sentido. Ela insiste precisamente nesta importância do mundo com regras, no facto da maior parte dos países do mundo de facto não quererem da selva e no caos, de que há muitos países que estão desejosos realmente de defender um sistema mais estável, mais seguro, mais previsível no comércio e não só, e que portanto há aí muitas oportunidades para realmente a Europa, no fundo, liderar aqui um processo de criação de coligações mais robustas, mais sólidas na defesa de alguns princípios, de alguns valores, mas também me parece que é legítimo, algo que ela também diz, que tem de fazer de conta que não tem de defender os seus interesses. E aí vamos à questão da defesa, não é? Num mundo cada vez mais dominado por grandes potências predatórias e que ignoram abertamente o direito internacional, para defendermos os nossos direitos, para defendermos a nossa liberdade, realmente temos de ter força para isso. E, portanto, acho que isso não... Ou seja, temos de ter realmente aqui um realismo, uma visão mais realista da política internacional, mais atenta às matérias-primas críticas, às armas, à defesa. Isso não quer dizer, espero eu, que se abdique completamente dos valores, não é? Acho que isso também seria um erro, porque os valores também são, aliás, uma forma de poder ser visto como uma potência que não é expansionista, agressiva, imprevisível. À partida também é uma forma de, inclusive, chamado poder de atração, poder suave ou soft power. Portanto, não é só o poder duro, o hard power e, portanto, acho que no fundo aqui o problema é tentar encontrar esse equilíbrio e claramente parece-me que os europeus ainda estão à procura de conseguir fazer isso. E, portanto, eu espero que, enfim, seja um progresso, seja rápido. Agora, estou muito de acordo com o que dizia o Francisco, ou seja, acho que aí a questão da defesa é absolutamente crucial. Eu não sei se é possível avançar todos juntos no contexto da União Europeia, acho que infelizmente se calhar não será possível, mas que se façam coligações, estas formas do unilateralismo, enfim, com os Estados que estejam realmente empenhados nisso e evitando aqui um problema que às vezes as instituições europeias têm, que é de facto o excesso de vetos, o excesso de bloqueios, é fatal, não é? Não se conseguir uma resposta relativamente rápida e robusta. Portanto, tem de se encontrar aqui se calhar um mecanismo mais flexível, eu espero que o mais aberto possível, e em Portugal também venha a estar envolvido. Já vemos alguns sinais nesse sentido, mas isso era realmente crucial
ser credível num mundo muito mais perigoso. Reflexões muito importantes estas que fizemos aqui neste episódio do 5 Continentes. Já não temos muito tempo para as recomendações, mas vamos claramente ouvir o Francisco Pereira Coutinho e perceber aquilo que tem para sugerir a nós, a mim e ao Bruno Cardoso Reis, mas também aos nossos ouvintes. Francisco. Obrigado. Eu vi esta semana em estreia um filme, O Mago do Kremlin, que gostei muito, e que no fundo explica a Rússia atual e como é que Putin chegou à posição de um czar dos tempos modernos. Portanto, é um filme que recomendo. Eu falhei essa antestreia, portanto ainda bem que conseguiste ir, Francisco, e que recomendas. Vou tentar ver agora na próxima semana. Só para recapitular, Francisco, como é que se chama? O Mago do Kremlin. O Mago do Kremlin, fica aqui a sugestão do Francisco Pereira Coutinho, que fazemos nós esta sugestão, eu e o Bruno Cardoso Reis. Lançou um livro muito recentemente, Guerra, Mentiras e Direito Internacional, 46 questões sobre a agressão russa à Ucrânia, e portanto esta sugestão, Francisco, é nossa, é comprar o seu livro, porque com certeza vamos entender melhor aquilo que se passa também nesta guerra na Ucrânia, e agradecer-lhe, claro, o facto de ter estado aqui connosco neste 5 Continentes. É sempre bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Bruno, nós temos encontro marcado no próximo sábado. Até lá. Um abraço. Bom fim de semana. Obrigado.